Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo 100%? Eu sou o professor Bira Júnior, professor de Biologia, e hoje nós teremos uma aula sobre RNA, um dos tipos de materiais genéticos existentes nos seres vivos e um material extremamente importante para que eu consiga fazer as funções no meu corpo. Que tipo de função é essa? Quais são os tipos de RNA existentes? Você tem RNA? Eu tenho RNA? Ou só bactéria que possui RNA? Vírus possui também? Eu ouvi falar que o coronavírus tem RNA. É verdade? Tudo isso a gente vai ver sim na aula de hoje. Hoje a aula vai ser sobre RNA. Nós vamos conhecer o RNA transportador, o RNA mensageiro. A gente vai conhecer também o RNA ribossômico e principalmente a junção desses três RNAs numa organização formando a síntese proteica. Então, hoje nós teremos principalmente esses 4 pontos na nossa aula. Pois então, pega o material, pega o papel, pega a caneta e se prepara, porque já vai começar mais uma videoaula. Então, pessoal, a gente já conhece o DNA, que é um tipo de material genético que possui uma fita dupla, e hoje nós iremos estudar o RNA, que é uma fita simples. Então, o primeiro que a gente tem que saber é que o RNA ele é uma fita simples. Em vez de ter duas, é apenas uma. E em vez de ter um determinado tipo de base nitrogenada chamada de timina, eu tenho uma base nitrogenada chamada de uracila. Então, hoje nós vamos ver como os RNAs são produzidos e onde eles estão. E para que serve cada uma dessas funções, cada um desses RNAs, ok? Beleza. Então, o que é que você precisa relembrar do vídeo anterior, que foi um vídeo que falou sobre material genético, mais especificamente sobre DNA, porque RNA também é um tipo de material genético. Não lembra do vídeo anterior? Pois só conferir aqui na descrição, clica lá para dar uma relembrada. Certo? Se você lembra bem direitinho, então vamos seguir em frente. O que é que eu preciso saber? Preciso saber qual base nitrogenada se liga com qual base nitrogenada. Eu sei que a guanina se liga com a citosina e a adenina se liga com... Opa, não é timina não. A gente está falando hoje de RNA. Então a adenina vai se ligar com a uracila. Isso é o mais importante saber. E relembrando também, DNA tem fita dupla. Dentro do núcleo ele fica então com a fita dupla, a fita uma colada na outra para que haja uma maior proteção. RNA não tem fita dupla, RNA é uma fita simples, ok? Alguns tipos de RNAs, eles acabam se comportando como algo parecido com uma fita dupla, como é o exemplo do RNA transportador. Mas o RNA transportador, se você bem observar, ele tem um início e ele tem um fim. Então o início dele é até um pouquinho solto e o fim dele carrega o quê? Carrega um aminoácido. Então o RNA transportador, ele tem algo parecido com a fita dupla, parece que ele se liga com outra fita, mas na verdade é uma fita só que se organiza de um determinado jeito que serve só para transportar aminoácidos, ok? Então eu já sei para que serve um tipo de RNA, o RNA transportador. Vamos agora para o segundo tipo de RNA. Qual o segundo tipo de RNA é esse? É o que é liberado do núcleo. O DNA ele não sai do núcleo, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, não sai do núcleo. E como é que ele consegue passar a informação que está dentro do núcleo para a célula conseguir ler esse material e simplesmente falar que proteína tem que ser produzida? Exatamente do jeitinho que você pensou. O DNA ele acaba passando a informação para um RNA mensageiro. Ele cria um RNA mensageiro no centro do núcleo e esse RNA mensageiro sai do núcleo e vai até o lado de fora do núcleo, ainda dentro da célula, produzir a proteína, certo? Então, material genético que sai do núcleo para que seja lido e a partir dessa leitura eu faço uma produção de proteína. Qual é? RNA mensageiro. RNA mensageiro, ok? Então beleza, vou até mostrar um videozinho do RNA sendo feito aqui. Se vocês bem perceberem, esse RNA ele está sendo produzido muito parecido quando eu faço uma replicação. O que é a replicação? É quando eu simplesmente pego o DNA e converto e produzo uma nova fita de DNA. Só que aqui eu não estou produzindo uma nova fita de DNA, aqui eu estou produzindo uma nova fita de RNA. E esse RNA mensageiro que está saindo, olha só, está saindo do núcleo e ao sair do núcleo ele vai para outro local. Que local é esse? Esse local é o terceiro RNA que eu tenho. Já falei do RNA transportador. Onde é que fica o RNA transportador? O RNA transportador ele fica solto no citoplasma. Então eu tenho vários tipos de RNAs transportadores, cada RNA transportador com um aminoácido diferente. Nós temos 20 aminoácidos diferentes, ok? Então eu tenho pelo menos 20 tipos diferentes, mas eu tenho milhares de RNAs transportadores no meu citoplasma, ok? Sendo que sempre são 20 tipos diferentes.
Então já sei o que é RNA transportador, já sei de onde é que vem o RNA mensageiro, para que é que serve o RNA mensageiro. E agora eu vou para o terceiro RNA. Que RNA é esse? É o RNA ribossômico. RNA ribossômico. O próprio nome já assimila um determinado tipo de organela. Qual é? É o famoso ribossomo. Então o ribossomo, ele é feito de RNA. O ribossomo, que tem duas subunidades, ok? Eu tenho unidade maior e eu tenho unidade menor. Cada subunidade dessa é feita com RNA. Então, tudo aqui é feito de RNA. Ah, não, professor, mas o ribossomo tem outras estruturas, mas principalmente é RNA ribossômico, ok? Massa, a gente já sabe, então, o que são os materiais, os três tipos de materiais, e agora a gente vai para o nome dos processos, beleza? Vamos lá. Olha esse resuminho aqui. Então, quando o RNA mensageiro sai do núcleo, a conversão do DNA para o RNA mensageiro se chama de transcrição, ok? Então a transcrição nada mais é do que a transformação do DNA em uma determinada informação que possa ser lida fora do núcleo no ribossomo. O nome dessa transformação se chama de transcrição. Professor, meu DNA é transformado em RNA mensageiro? Não, ele não é transformado. Do mesmo jeito que acontece a replicação, que é quando eu copio o DNA, eu faço a transcrição. Entretanto, importantíssimo saber, entretanto, a transcrição, ela nada mais é do que, em vez de eu fazer um DNA, duas fitas de DNA a partir de uma fita única, eu faço uma fita de RNA, certo? Então, eu faço a leitura do DNA e ao ler o DNA, eu produzo uma fita de RNA. Não estou transformando o meu DNA em um RNA. Não, o que é que eu estou fazendo? Eu estou lendo o DNA e estou mandando essa informação que está sendo lida na forma de RNA, ok? O nome disso é transcrição. Então, saiu o RNA mensageiro e ele vai para onde? Ele vai se encontrar com uma organela chamada de ribossomo, que é feita de RNA ribossômico. E ao ser lido, ao ribossomo encontrar esse RNA mensageiro e esse RNA mensageiro ser lido, o ribossomo por si só chama o RNA transportador. E esse RNA transportador possui o quê? Possui aminoácidos, ok? Então o RNA transportador chegou no ribossomo com o aminoácido e depois esse RNA transportador sai e a gente lê as outras pares de bases que foram lidas. Sempre eu leio 3 em 3 pares de bases a partir do nome AUG. Já já eu falo sobre isso. Aguenta aí. AUG. O que é o AUG? Já falo. Quando eu olho o ribossomo, eu percebo então que ele, chamou o RNA transportador, vai-se embora. Vem outro RNA transportador, sai e vai embora. E o que é que ele deixa? Ele deixa sempre o aminoácido. E a junção de vários aminoácidos me dá uma proteína, ok? Então, eu fiz o RNA mensageiro lá no núcleo, RNA mensageiro no núcleo saiu do núcleo, encontrou o ribossomo. E qual é o nome do processo agora? Da leitura desse RNA mensageiro. Esse processo se chama tradução ou síntese proteica, ok? Então eu tenho agora a tradução ou síntese proteica. Eu posso falar tradução? Pode. Posso falar síntese proteica? É a mesma coisa, certo? Especialmente, essas 3 bases nitrogenadas que são lidas, elas só começam a ser lidas a partir do momento que eu encontro as 3 bases nitrogenadas que em ordem formam a metionina. Certo? Eu tenho um determinado conjunto de bases nitrogenadas que vai iniciar a minha leitura. O conjunto dessas 3 bases nitrogenadas chama-se de códon. Vocês podem encontrar na literatura também na forma de codão, porque codão quem utiliza é mais para a parte de Portugal, mas em geral se utiliza o nome códon, ok? Então, quando eu tenho um códon iniciador, que é o códon que inicia a síntese proteica, eu começo a ler. E qual códon iniciador eu tenho? Eu só tenho um. Qual é? AUG. Certo? Tranquilo? Aprendeu o que é esse AUG? Beleza. Aqui agora, tirando isso, eu tenho a tabela de códons. Professor, é muito códon. Eu tenho que decorar tudo isso? Não, normalmente a questão ela pede todos esses códons. Quando ela pede todos esses códons, na verdade ela mostra uma tabelinha. Ok? Então não tem que decorar tudo isso. Só tem que saber como é que se lê. Ok? Então, cada códon desse ele vai trazer um aminoácido. Cada códon desse vai trazer um aminoácido. Eu tenho 3 tipos de códons diferentes. Eu tenho o códon iniciador, eu tenho o códon que só traz o aminoácido e eu tenho o códon que ele é o códon stop. O códon stop significa que a minha leitura, ela simplesmente parou.
Então eu não continuo mais lendo o meu RNA mensageiro, ok? Fica por aí mesmo. Isso é a parte natural do nosso corpo. O nosso corpo, então, quando ele vai produzir uma proteína, ele simplesmente lê o RNA transportador e essa proteína que é formada dá essa característica, dessa beleza toda que está olhando esse vídeo, certo? Então você só tem esse rostinho, esse narizinho, essa sobrancelha, esse cabelo, esse olho dessa cor, contanto que seja ainda natural, né? Às vezes a gente compra um cabelo na farmácia, mas beleza. A gente só tem isso tudo porque nosso material genético é lido e sai a proteína desse jeito. Só que eu também falei no início do vídeo que o que o coronavírus tem a ver com tudo isso? E não só o coronavírus, mas vários vírus feitos de RNA, eles participam desses processos que eu mostrei agora há pouco. E um dos exemplos é o próprio coronavírus. O coronavírus é um vírus feito de RNA. E como eu disse agora há pouco, o RNA, ele não fica no núcleo. Então ele só é lido por si só. Mas para que eu leia o que está escrito nas minhas células, o RNA tem que sair da onde? O RNA tem que sair do núcleo. Então como é que um RNA, um vasor, ok? Porque ele é feito de uma camada lipoproteica, né? O coronavírus ele é feito com uma camada lipoproteica. Então como é que esse vírus, ele entra na minha célula e simplesmente é lido pelo ribossoma? Não é assim tão simples. Ele não entra na sua célula e na hora é lido. O que é que acontece? Ele entra na célula e existem algumas proteínas que ao encontrar o RNA viral, transformam esse RNA viral em DNA. Essas proteínas são justamente o contrário do que se faz na transcrição. A transcrição pega o DNA e transforma em RNA. Pronto, as proteínas do coronavírus fazem o contrário. Pegam o RNA e o transformam em DNA. Como é mesmo o nome do processo que transforma DNA em RNA? Exatamente, transcrição. Então, se eu estou fazendo o contrário, como é o nome desse processo? Transcrição, só que é transcrição reversa, ok? Qual a proteína agora faz a transcrição? Se é proteína, se é uma enzima, mais especificamente, termina sempre com ase. Então, a proteína, a enzima que vai fazer todo esse processo, chama-se de transcriptase. Transcriptase. Como está fazendo a transcrição reversa, o nome da proteína é transcriptase reversa. Então, o RNA viral se transformou em DNA viral, fita dupla e tudo, e aí entrou no núcleo. Quando ele entra no núcleo, olha só o que acontece. O nosso material genético acha que esse DNA que estava solto é um DNA nosso perdido. E aí ele faz a incorporação desse DNA. E aí que está o problema. Quando o DNA incorpora, o DNA viral, nós começamos a ler, nós começamos a produzir RNA mensageiro viral. E é esse RNA mensageiro que vai realmente produzir a destruição futuramente da célula. E como o coronavírus tem uma afinidade por células pulmonares, a principal área de atuação dele é justamente no pulmão. Por isso que ele faz parte do grande grupo do SARS, né, que são as síndromes aéreas respiratórias. Ok? Massa? Beleza, mas o foco não é sobre o coronavírus, eu estou falando de um tipo de vírus que atua desse jeito, mas eu tenho um vírus muito famoso e muito mais antigo do que o coronavírus, ok? Que o coronavírus é uma família de vírus, não é isso? Não é um vírus, é uma família de vírus, e o que está agora nessa pandemia toda, ele é exatamente um novo subtipo desse vírus que surgiu. Então, qual outro vírus eu tenho que também atua da mesma forma? E é um vírus que cai bastante em vestibular. Qual é? É o HIV. É o que produz justamente a AIDS. Ele tem a mesma função, ele acaba atuando de uma forma muito parecida. Mesma função não, ele acaba atuando de uma forma muito parecida, que é entrando na célula como RNA, transformando-se em DNA e saindo justamente em RNA mensageiro para produzir futuramente as suas proteínas virais. Beleza? Show! Até agora muito tranquilo, muito fácil, moleza, né? Gostaria de agradecer a presença de vocês até o momento. Não se esqueça de curtir, compartilha com os amigos e até a próxima aula. Beijão!